Muito bem, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Venda todos os dias. E, gente, deixa eu te contar um negócio importante, né? Conversar com você uma coisa importante. Ontem, né, eu gravei até um vídeo no meu Instagram, se você não me acompanha lá, @NathanaelOliveira. E pra quem não sabe, né, eu torço por Fortaleza, muita influência do meu pai, né? Desde pequenininho levava a gente pro estádio, aquela coisa toda. E onde eu nasci, lá em Fortaleza, onde eu morei ali até os meus 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, era ao lado do campo do centro de treinamento do Fortaleza. Então eu cresci ali muito próximo, meu pai me levava para os treinos, para os jogos, e aí continuei torcendo até hoje, né? Mas ontem o Fortaleza estava jogando contra o São Paulo. E aí a Yaponira, minha esposa, pediu sushi, e eu desci para pegar o sushi, e eu estava com a camisa do Fortaleza. E aí, quando eu fui pegar o sushi, o motoboy olhou pra mim, olhou pro emblema do Fortaleza, né? Olhou pro escudo, e eu percebi que ele olhou diferente, como quem reconheceu, né? E muitas vezes as pessoas em São Paulo não vão reconhecer, né? Nem todo mundo conhece o Fortaleza. Claro que agora mais pessoas conhecem, na Série A, aquela coisa toda. Mas ele olhou assim com um olhar diferente. Eu olhei pra ele, e aí quando ele foi pegar a sacola, né, do sushi, eu olhei pra moto dele, e na moto dele tinha um símbolo do São Paulo. Ou seja, pra quem coloca o símbolo na moto, é porque torce muito pro time, né? Então eu olhei pro símbolo do São Paulo, olhei pra ele e eu falei, hoje nós vamos ganhar, hein? E ele, será? E a gente ficou brincando ali, ele me entregou o sushi e aí eu subi. E aí eu falei o seguinte, né? Como aquilo que você está vestindo, aquilo que você está utilizando, como existem elementos que te representam, né? Que mostram muito sobre quem você é em poucos segundos. Ele olhou para minha camisa, logo ele me identificou como um torcedor do Fortaleza. Eu olhei para a moto dele, vi o símbolo do São Paulo, logo eu identifiquei ele como torcedor do São Paulo. E eu nem precisei falar nada, eu só falei, olha, hoje nós vamos vencer. Eu nem precisei falar, olha, tá tendo jogo, porque o jogo estava acontecendo. Estava no intervalo do primeiro tempo. Então foi uma conversa ali através de símbolos, através de elementos praticamente automáticos na compreensão. Nós estávamos dentro de um contexto, um jogo acontecendo, e a gente conversou ali através de símbolos. E quando eu voltei, eu gravei um vídeo onde eu falei o seguinte, gente, aconteceu isso agora, eu contei o que aconteceu. E eu falei assim, ó, um dos símbolos, um dos elementos que mais podem te ajudar na construção da sua autoridade na internet, principalmente você como especialista em alguma área, você como um produtor digital, é o fato de você ter um livro. Porque o livro, ele te posiciona, o livro, ele cria em você uma imagem de um especialista. Porque existem pessoas que já são especialistas, já fazem palestras, já têm uma notoriedade na sua área de atuação, mas eles não transformaram isso em um livro. E o livro causa muito impacto. Então eu fui gravar o vídeo para falar isso. Olha, se você ainda não tem um livro, isso pode estar impactando nos seus resultados. Porque isso está impactando na percepção que as pessoas têm ao teu respeito. E isso é algo que você deveria levar em consideração. Mas eu sei que algumas pessoas sentem dificuldades, eles têm aí uma certa trava, vamos colocar dessa maneira, em criar o seu livro, escrever o seu livro. Não é tão simples assim quando você não sabe como escrever. E eu falei, olha, se você quer a minha ajuda, eu ajudo várias pessoas a escreverem livros, eu tenho vários e vários livros publicados, já ajudei outras pessoas, e não somente a escrever livros, mas realmente transformar esse livro num best-seller, principalmente na Amazon, que é a estratégia que a gente usa. E eu comecei a falar sobre isso. E beleza, um vídeo ali de 3 minutos. E muitas pessoas começaram a me mandar mensagem depois, falando, cara, esse vídeo aí falou comigo porque eu quero escrever meu livro, eu estou perdido no processo, eu tenho muita vontade de escrever, eu quero ajuda nisso, como que você pode me ajudar? E aí eu percebi a quantidade de pessoas que realmente buscavam escrever livros, buscavam transformar o seu conhecimento em livros e começar aí o que eu chamo de uma editora digital. E eu comecei a falar então sobre esses bastidores. E por que eu quero contar isso para você, né? O incentivo que eu quero te dar. Quando você vai escrever um livro, a maioria das pessoas elas travam porque elas olham para o livro como assim, ó, eu tenho que contar algo completamente diferente, eu preciso... E eles transformam o livro em algo assim que, meu Deus, eu vou escrever um livro e eles se preocupam tanto com o que eles vão dizer, que obviamente é uma preocupação genuína e importante, mas eles se preocupam mais com o que eles podem dizer do que o que as pessoas estão precisando ouvir. O primeiro passo que você tem que seguir para escrever um livro é pensar, o que as pessoas estão precisando hoje? O que eu preciso falar para as pessoas que elas estão buscando ouvir? E quando você começa
desse passo, a partir disso, pensar nas pessoas, o que eles precisam saber, o que eles precisam de ajuda, o que eles estão errando. Quando você passa a pensar neles, o teu livro naturalmente começa a surgir. Então, por exemplo, quando você pergunta o seguinte: quais os maiores erros que as pessoas estão cometendo hoje? Que elas deveriam parar de cometer esses erros. Aí você vai listar esses erros. Geralmente, a lista dos erros ou coisas que as pessoas deveriam parar de fazer está no primeiro e segundo capítulo. Porque no primeiro capítulo você estabelece a oportunidade, você estabelece a promessa, você estabelece a visão de futuro, você estabelece o que pode acontecer a partir do momento que agora a pessoa descobre que existe esse novo cenário. Então você faz uma descrição ali no começo do primeiro capítulo de oportunidade. E antes de entrar na solução propriamente dita, no detalhe, que geralmente é o capítulo 3, capítulo 4, você começa a listar problemas. Olha, antes de aprofundar no que fazer, deixa eu mostrar alguns erros que as pessoas cometem. Erro número 1. Ou problema número 1, dificuldade número 1, você vai explicando para as pessoas o que está atrapalhando. E você vai dar as causas para esses problemas. E você começa a fazer com que a pessoa tenha um entendimento do seu cenário atual. Ou seja, o começo de um livro envolve descrever a situação para uma pessoa de uma maneira que nem mesmo ela muitas vezes consegue identificar. Por exemplo, agora, estou conversando com você, eu acabei de falar, o grande problema de muitas pessoas quando elas vão escrever um livro é que elas pensam primeiro sobre o que elas querem falar ou o que elas deveriam falar, quando elas deveriam se perguntar o que as pessoas estão precisando ouvir. Pronto, eu acabei de te dar um conceito. E um conceito te ajuda a ter clareza nas informações. Só isso já começa a trazer um processo de comunicação muito mais simples a ser trabalhado. E aí, enfim, existem vários e vários elementos que você precisa trabalhar. Mas eu estou fazendo esse podcast hoje em um caráter mais de convite para uma oportunidade. Eu tenho alguns programas, tá, que eu ajudo a escrever livros. Eu tenho um clube dos autores versão premium, que tem um valor de R$25 mil, onde eu ajudo individualmente, pessoalmente, na escrita de um livro. Então tem tem celebridades, tem pessoas aí, autores de best-seller, enfim, pessoas que já têm aí uma certa experiência que me contratam para ter minha ajuda no refinamento desse texto. Por conta da minha habilidade com copy, de deixar o texto mais solto, de trabalhar melhor as ideias. Então eu tenho essa habilidade, eu vendo esses serviços para produtores digitais, tem pessoas que têm até uma certa notoriedade na mídia que já me contrataram para fazer esse tipo de serviço. E eu tenho um outro programa, se chama Clube dos Autores, a versão mais comum, vamos colocar assim, a versão em grupo, que é o valor de R$5 mil. E lá, em grupo, eu ajudo ali aquelas pessoas durante um período ali de 30 dias a desenvolver os seus livros, a criarem estratégia de vendas, mas principalmente a organizar as informações. E eu sei que 25 mil e 5 mil para muitas pessoas ainda é uma barreira. E a gente decidiu fazer algo bem especial, algo diferente, que é o que eu estou chamando da imersão dos autores. Então vai ser um valor mais acessível. Nós vamos fazer um valor promocional para o primeiro lote de R$995, que você pode passar em 12 vezes. Serão 2 dias de imersão, onde durante esses 2 dias eu vou passar por todos os princípios da escrita de um livro. Planejamento do livro, definição dos temas, definição da estrutura do livro, do tom que você vai seguir no livro, e eu vou passando por cada um dos capítulos. Como é que você faz o primeiro capítulo, como é que você faz o segundo capítulo, o que precisa ter, como que você refina, quais elementos são enriquecedores para o seu livro, o que não vale a pena colocar. Muitas pessoas cometem um erro de transformar o livro quase como se fosse uma biografia. Só tem história. Como é que você deixa a sua história interessante? Como é que você conta histórias, mas que usa técnicas de storytelling no seu livro? Então a gente vai passar por todos os princípios para um livro comercial. E o que é um livro que eu considero comercial? É aquele livro que ele é uma porta de entrada para que as pessoas se tornem seus clientes. Seja contratando seu serviço, seja comprando seus produtos digitais, seja querendo participar dos seus eventos, enfim. E, obviamente, muitos de vocês vão ter aí uma mensagem a ser passada. Como é que você passa essa mensagem? Como é que você vende essa mensagem? Como é que você vende essa ideia de uma maneira clara, de uma maneira objetiva? Então, essa é a oportunidade que a gente vai fazer. Se você quiser garantir tua vaga, conhecer mais detalhes, entender todos os bastidores, vai lá no meu Instagram, @Nathanael_Oliveira, e conversa com a minha equipe. Nós já estamos fazendo as primeiras inscrições, vamos fazer esse grupo seleto. Eu quero ajudar novos autores digitais. E eu vou não só ensinar a escrever o livro, mas como que você publica o seu livro. Você, sem editora, publicar o seu livro. Seja a versão online, e-book, na Amazon, seja a versão impressa, indo para a casa das pessoas.
Então você vai ter o livro no papel também, não só online. Vai ter um livro digital, a versão digital e a versão impressa também. Você vai ter essa oportunidade. Então manda mensagem lá em inbox, conversa com a minha equipe, que eu tenho certeza que se você tem no seu coração esse desejo de escrever um livro, o momento chegou, a oportunidade é agora. E eu vou te ajudar a não só escrever o teu livro, mas escrever um excelente livro com uma linguagem simples, com uma linguagem que comunica de uma maneira clara, ajudando outras pessoas a resolver os seus problemas. Então essa é uma missão que eu abracei, que eu agarrei e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Combinado? Então é isso. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.